Eu espero que sim. Então, nossa matéria de hoje é história e vamos falar sobre um assunto que é um pouquinho chato, um pouquinho complicado. Para entendermos, a gente precisa prestar bastante atenção, né, para ficar ciente sobre o assunto. Vamos falar hoje sobre o papel da Constituição. E para ficarmos ainda mais craques no assunto, né, para entendermos melhor, vamos lá no livro de vocês, na parte de História, na página 37, acompanhar a leitura atenciosamente. E todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, devem grifar de vocês também, ok? Então, vem comigo. O papel da Constituição. Nas aulas anteriores, nós buscamos compreender quem eram os cidadãos e o que era a cidadania. Agora, nosso foco será em analisar a Constituição, que é um conjunto de regras que definem os limites das ações dos cidadãos. Assim, analisaremos a história da Constituição brasileira e a importância dela para a vida das pessoas em sociedade. O que é a Constituição? Você já imaginou como seria a nossa sociedade sem regras, sem direitos e sem deveres? Como será que as pessoas da nossa cidade, estado ou país agiriam? Sem as regras que temos atualmente, a nossa sociedade seria muito diferente de como conhecemos hoje. Podem imaginar que seria um mundo onde cada um faria a sua vontade sem se importar com isso que iria afetar os outros. No passado, muitas sociedades conviveram sem uma Constituição que determinasse o que era permitido ou proibido dentro dela. Contudo, isso fazia com que diversos conflitos ocorressem, pois cada pessoa tinha uma compreensão do que era o seu próprio direito de fazer. Nessas comunidades, os chefes políticos eram os responsáveis por determinar o que era certo ou errado, bem como julgar os conflitos existentes. Porém, as decisões poderiam ser muito variáveis, já que dependiam do rei, que poderia ajudar um amigo, assim como prejudicar um rival. Nesse sentido, a Constituição teve o objetivo de tentar estabelecer uma sociedade harmônica, ou seja, em que todos conheçam seus próprios direitos, bem como os deveres, e todos devem seguir para evitar conflito. Assim, ela é o documento que determina as leis e regras de um determinado espaço, que pode ser um país, um estado ou um município. As constituições brasileiras. O Brasil se organiza através de uma federação. Isso quer dizer que o país possui uma Constituição. Porém, cada estado e município podem definir leis complementares para se adequar à realidade de cada um dos espaços. Muitas vezes, as leis de um município terminam sendo aplicadas em outros pela sua funcionalidade. Nesse sentido, é muito importante saber que a Constituição é um documento que organiza um determinado espaço. Portanto, a Constituição do Brasil é diferente das cartas constitucionais de outro país. Assim, uma pessoa que está no Brasil deverá respeitar a Constituição deste local. E se essa mesma pessoa viajar para outro país, durante o período que ela estiver neste outro lugar, ela deverá seguir a Constituição de lá. Assim como tudo que conhecemos, a Constituição brasileira também possui uma história. Durante quase 300 anos, o Brasil não teve Constituição e foi governado como uma colônia de Portugal. Portanto, as regras e normas eram decretadas pelo rei de Portugal. Isso só mudou quando, em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal e planejou a elaboração de uma Constituição. A primeira Constituição foi outorgada em 1824 por Dom Pedro I, imperador do Império do Brasil. Quando dizemos que ela foi outorgada, isso significa que ela foi imposta. Portanto, ela foi elaborada pelo imperador junto aos seus conselheiros e imposta aos brasileiros, sem votação de deputados. O principal ponto
dessa Constituição foi a divisão do poder em 4: o judiciário, o legislativo, o executivo e o moderador. O primeiro era o poder responsável por julgar os casos de desobediência à lei. O legislativo era responsável por criar leis e normas, assim como fiscalizar o poder executivo. O poder executivo é o responsável por fazer as leis serem cumpridas. E o poder moderado, a grande novidade dessa Constituição, era a possibilidade de intervenção do imperador em qualquer decisão dos outros poderes. Apesar desses pontos serem compreendidos como uma característica autoritária do imperador, outros aspectos foram muito importantes para a definição da sociedade brasileira, como a instituição do voto censitário para homens maiores de 21 anos e a organização do país como uma monarquia constitucional. Essa Constituição só foi abolida em 1889, quando foi proclamada a República do Brasil. A primeira Constituição republicana brasileira foi promulgada 2 anos depois, em 1891, sendo elaborada por uma Assembleia Constituinte, órgão formado com o objetivo de escrever uma Constituição. Nela se consolidou o republicanismo do Brasil, assim como um sistema presidencialista, no qual podemos escolher presidentes de 4 em 4 anos, a partir do voto para homens maiores de 21 anos. Além disso, ela foi responsável por acabar com o poder moderador, garantindo a divisão do poder em 3: judiciário, legislativo e executivo, como temos até os dias de hoje. Em 1934, essa Constituição foi substituída por uma nova, que implementou uma série de novidades, como a instituição de direitos trabalhistas, a igualdade de gênero e raça, além de ter sido a Constituição responsável por permitir o voto feminino no Brasil. Contudo, em 1937, ela foi substituída por uma nova Constituição, que tinha caráter autoritário, pois baseou-se as leis da ditadura do Estado Novo. Em 1946, com o fim do Estado Novo, implementou-se uma nova Constituição que retomava muitos pontos já promulgados em 1934, porém com pequenos ajustes que se adequavam ao período em que ela foi promulgada. Dessa maneira, consolidou-se a divisão dos 3 poderes, a liberdade de expressão e o fim da censura. Entretanto, ela foi substituída por uma nova Constituição em 1963, que foi promulgada pelos militares durante a ditadura militar. Por se tratar de uma Constituição ditatorial, ela trazia de volta a permissão da censura, o fim da liberdade de expressão, a proibição da oposição e a perseguição aos que eram contrários ao poder. Ela só foi extinta com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, que é a Constituição Brasileira que organiza a sociedade brasileira até hoje. Ela trouxe diversas medidas de aprofundamento de leis de igualdade, medidas sociais e os direitos individuais, bem como trouxe novos direitos, como o direito ao voto para analfabetos e a demarcação de terras indígenas. Por seu caráter democrático e de garantias dos direitos sociais, a Constituição de 1988 ficou conhecida como Carta Cidadã. Ela definiu direitos fundamentais, ou seja, que todos devem possuir, como alimentação, saúde, educação, habitação, entre outros,
Por tais motivos, essa Constituição foi muito celebrada pela população brasileira. Contudo, isso não quer dizer que não existam problemas na Constituição brasileira de 1988. Ela foi e ainda é criticada por algumas pessoas pelo fato de ela determinar muitas normas que muitas vezes são muito difíceis de serem cumpridas, como garantir a dos direitos fundamentais a todos. Assim, ao longo da história do Brasil, como um país independente, tivemos 7 constituições, cada uma elaborada pensando em um momento específico da história, fazendo com que ela fosse muito diferente entre si. Por fim, é válido ressaltar que a Constituição é um conjunto de leis e normas elaborados por um grupo de pessoas, geralmente eleitas em uma Assembleia Legislativa para organizar uma sociedade. No entanto, isso não quer dizer que ela não possa sofrer alterações ao longo do tempo, através de emendas, artigos e constituições podem ser alterados, excluídos ou até mesmo excluir novas leis. Todo país é regido por leis. A maior de todas as leis é a Constituição. Com o tempo, os países passam por mudanças e, no Brasil, as constituições acompanharam a evolução da sociedade. A atual Carta Magna é a 7ª desde a independência do país. Em 3 de maio de 1823, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. O país tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes, mas só uma minoria participava das decisões políticas. Mulheres, escravos, analfabetos e aqueles que não tinham renda suficiente eram excluídos. Os constituintes tinham uma visão muito liberal para os interesses de Dom Pedro I, que decidiu dissolver a Assembleia Constituinte após 6 meses. Em 1824, o imperador outorgou a primeira Constituição do Brasil. Destaca-se no texto a criação do poder moderador, que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário, e era exercido pelo próprio Dom Pedro I. As eleições eram indiretas e foi mantido o voto censitário. Só podiam votar os homens livres que tivessem renda. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve necessidade de se elaborar uma Constituição adequada à nova forma de governo. É convocada uma Assembleia Constituinte, que promulga a primeira Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891. As principais inovações são a introdução do sistema federativo de Estado e a extinção do poder moderador, que restaura a independência plena entre os 3 poderes. Foi abolido o voto censitário, mas manteve-se a proibição de voto às mulheres, aos analfabetos e aos indigentes. O Estado separou-se da Igreja. É criado o recurso do habeas corpus, que possibilita a libertação de pessoas presas por abuso de poder. Em 1930, um golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, encerra a República Velha. É instituído um regime de exceção, com a promessa de convocação de nova Assembleia Constituinte. Isso ocorre somente 1 ano após a Revolução Constitucionalista de 1932, que forçou Vargas a cumprir sua promessa. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados perdem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. A Constituição de 1934 é a que teve a menor duração da nossa história. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em seu próprio governo
e instala uma ditadura. O Congresso Nacional é dissolvido e é imposta a Constituição do Estado Novo. De inspiração fascista, a nova Carta Magna suspende vários direitos e garantias individuais, institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. Muitos opositores do novo regime são presos ou partem para o exílio. As eleições para presidente da República passam a ser indiretas. Fim da Segunda Guerra Mundial. Crescem as pressões pela redemocratização do Brasil. Em 1946, mais uma Assembleia Constituinte é convocada para a elaboração de uma nova Constituição para substituir a Carta de 1937. São restabelecidos os direitos e liberdades públicas e individuais. Acaba a censura prévia e é extinta a pena de morte. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os três poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de 5 anos. A Carta de 1946 institui o direito de greve e de livre associação sindical. É estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Golpe de 1964. A ditadura militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia. A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é criado o bipartidarismo com a Arena e o MDB. A eleição para presidente da República passa a ser indireta por meio do colégio eleitoral. O Congresso Nacional é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição em 1967. Sob a presidência do senador Auro de Moura Andrade, realiza-se no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o ato solene da promulgação da nova Constituição Federal. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. O Congresso Nacional é fechado por quase um ano. O habeas corpus é suspenso para os chamados crimes políticos. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. O poder é devolvido aos civis em 1985, após 21 anos de ditadura militar e grande pressão popular pela redemocratização do país. Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. A Constituição Cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Que a Constituição Cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar os horizontes da cidadania no país. Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O direito de voto é estendido aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. São estabelecidas as eleições majoritárias em 2 turnos. A Constituição de 1988 inova com a introdução de uma série de benefícios sociais, como a extensão da licença maternidade e a criação da licença paternidade. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que a coloca entre as constituições mais modernas e democráticas do mundo. Como percebemos aí após essa leitura, né, a Constituição, para sabermos melhor, a Constituição é um conjunto de regras, de leis, né, as quais um grupo de pessoas, elas sentam em rodinha como se fosse uma reunião
entram em consenso, e essas pessoas elas são eleitas em uma Assembleia Legislativa para organizar uma sociedade, para ter ciência, né, para todos nós cidadãos termos uma ciência do que é certo e do que é errado, do que podemos fazer e do que não podemos fazer. Obviamente, quando fazemos uma coisa que sabemos que é errado, sofremos consequências que não são nada agradáveis. Se trata de Constituição, cada país obtém a sua Constituição. Então, se caso, por exemplo, eu sou brasileira, né? A minha Constituição é a Constituição brasileira. Então, eu obedeço regras e leis, né? Tenho deveres na minha Constituição brasileira. Eu sigo a minha Constituição brasileira. Agora, caso eu for para outro país, outro estado, eu devo seguir a Constituição do outro país, do outro estado, independente se eu for brasileira e tiver os costumes das leis obrigatórias aqui do nosso país, né? Eu tenho que me desapegar dessas leis e me apegar às leis de outro país, o país onde eu estiver residindo, morando. E o nosso país, o nosso Brasil, até os dias de hoje, como vocês perceberam aí, nós tivemos 7 constituições. Estamos na 7ª, na verdade, Constituição. Porém, isso não quer dizer que essa Constituição, essa última Constituição, né, promulgada no ano de 1988, que é a famosa Carta Cidadã, né, não quer dizer que ela vai ser a última. Possa ser que um grupo, né, que eu acabei de dizer, né, uma Assembleia Legislativa, eles entram em consenso e talvez mude algumas regras, né, criem novas regras ou então elimine algumas regras também que eles talvez não acham ser viáveis para uma sociedade, né? Então, assim, até os dias de hoje, o ano de 2020, né, existe 7 constituições. Nós tivemos 7 constituições, mas, como eu havia dito, não quer dizer que vai parar nessa 7ª Constituição. Possa ser que eles mudem novamente, né, essa Constituição, mas possa ser que isso se prolongue por muitos e muitos e muitos anos. Já vem andando, né, porque se eu não me engano, a Constituição, né, da Carta Cidadã, se eu não me engano, ela já tem uns 31, 32 anos por aí, se não mais, não lembro ao certo. Umas características, né, da Constituição brasileira é a igualdade, né? Independentemente se você for branco, pardo, mulato, né, moreno, todos nós somos iguais. Também temos os direitos fundamentais, também temos a garantia dos direitos sociais. Então são leis que não são favoráveis apenas quem tem mais dinheiro ou quem tem menos dinheiro. Essas leis, elas são favoráveis a todos nós, sendo eles ricos, pobres, né, pretos, brancos. Todos nós temos os direitos iguais dentro dessa Constituição. Sendo que isso, antigamente, não era assim. E como citamos, né, no vídeo e na leitura do livro, há muitos anos atrás, não era possível todos nós decidirmos quem seria eleito para um cargo na política. Muitos anos atrás, eles mesmos se votavam, eles resolviam entre eles. Depois de alguns anos, vieram só os homens a partir de 21 anos a decidir quem seria o eleito. E depois de muitos e muitos e muitos anos, começaram a ser os homens, as mulheres, né, mesmo? Começamos a ter mais direitos como uma sociedade democrática. Tinha também uma divisão de poderes, que era o judiciário, legislativo, executivo e o moderado. O judiciário era o poder responsável por julgar os casos de desobediência à lei. Por exemplo, se eu desobedecesse uma lei, o poder judiciário ele ia e resolvia o que iria acontecer comigo por desobedecer essa lei. O legislativo, ele era o responsável por criar leis e normas, assim como fiscalizar o poder executivo. Então, o legislativo, ele executava na verdade, ele criava, elaborava as leis. Por exemplo, ele ia lá e escrevia: não podem cometer racismo, não poderiam cometer o racismo.
Porque se cometessem o racismo, o judiciário ia lá e punia a pessoa da forma que ele achasse melhor, ou que ele achasse que seria justo para a desobediência daquela lei. E o poder executivo é o responsável por fazer as leis serem cumpridas. Então o executivo, eles ficavam ali na cabeça das pessoas, é importante fazer com que essa lei seja cumprida, porque senão o judiciário ele pode vir te punir, né? Existem leis também que punem as pessoas que desobedecem às outras leis criadas pelos legislativos, né? E tinha também o moderado. O moderado, que era uma grande novidade dessa Constituição, era a possibilidade de intervenção do imperador em qualquer decisão de outros poderes. Então, o imperador ele tinha o poder de mudar tudo, né? É ele quem mandava em tudo. Mas conforme foi passando o tempo, passando, que as pessoas tiveram mais voz atrás dos seus poderes, né, dos seus direitos, esse poder moderado, ele foi executado, como diz Gabigol. Ele acabou. E aí ficou apenas os poderes judiciário, legislativo e executivo, que são abrangidos até os dias atuais. Podem até achar que a Constituição brasileira é algo bobo, né? Que são várias coisas mesmo e tal, que eu não vou nem... Mas não, a Constituição brasileira, ela não tem apenas leis que você deve seguir, mas também tem direitos seus. Tem direitos seus, que às vezes muitas pessoas, né, por falta de conhecimento, por falta da leitura, às vezes, desculpa a expressão, mas tomam tapa da vida por não ter conhecimento. Às vezes muitas pessoas, né, elas falam o que querem e não escutam o que devem. Às vezes elas falam, você tem que fazer isso. E você, por falta de conhecimento da lei, abaixa a cabeça e diz, tá bom, é isso que eu tenho que fazer. Então não podemos ficar sem esse conhecimento. Devemos ter sempre ciência das leis, com certeza, mas também dos nossos direitos, que a Constituição brasileira também abrange. Sendo assim, a Constituição brasileira, ela é imposta apenas para trazer uma sociedade harmônica para todos nós. Ficarmos ainda mais craques no assunto, vamos para os exercícios, ok? O número 1 está perguntando o seguinte: quantas constituições o Brasil teve até os dias de hoje? 5, 6, 7 ou 8? Número 2, em qual ano foi promulgada a Constituição mais recente do nosso país? Indique o nome pela qual ficou conhecida. É a Constituição que é seguida até os dias atuais, né? Lá em 1980 e... Como é que ela ficou conhecida? Vocês vão escrever aí. Eu até falei, até citei o nome dela aí. 3. Cite 2 características da Constituição brasileira atual. Quais são as características que eu citei? Até o vídeo falou, eu acabei de citar também as características da Constituição brasileira atual, da atualidade. 4. Em 1824, o poder do Brasil foi dividido em 4. Porém, a Constituição republicana foi dividida em 4. Se eu não me engano, eu falei no vídeo 3, mas foi dividido em 4. Depois eles acabaram com o poder, ficando apenas 3. A Constituição Republicana de 1891 acabou com um deles. Nomeie esses poderes, que, na verdade, nomeie este poder que foi excluído e explique o que era ele. Então, existiam 4, um foi excluído, como eu disse. Quem era esse poder? Vocês vão dizer aí no número 4. 5. Qual a importância da Constituição para uma sociedade? Então, o que é a Constituição? Qual é o intuito da Constituição na nossa sociedade? Vocês vão dizer aí. E número 6. Se você pudesse sugerir uma nova lei para ser incluída na Constituição brasileira, qual seria ela e por quê? Agora vocês vão ser os legislativos, né? Os que criam as leis. Qual seria a lei que vocês iriam criar? Vocês vão escrever aí e vão me dizer o porquê que vocês iriam criar essa lei, ok? Mas por
hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar a fotinha no final do vídeo, porque vale como presença, é muito importante, ok? Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.